que a gente fala nos identifica ou nos diferencia? É possível preservar dialetos diferentes? É possível conversar com pessoas, estabelecer alguma interlocução com pessoas de outras línguas e de outras culturas, mesmo não tendo domínio na língua? Esses e outros questionamentos farão parte da Roda de Saberes de hoje. Lembro que este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Acompanhe. Para conversar conosco sobre tais assuntos, convidamos o professor Rafael dos Santos, antropólogo e professor do mestrado e doutorado em letras da Universidade de Caxias do Sul, a professora, jornalista e doutoranda, professora da Faculdade Murialdo, Juliana Roça, e Cher, que é um senegalês que veio para o Brasil em 2010 e aqui constituiu família e também negócios. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Professor Rafael, a língua nos identifica ou nos diferencia, ou ambos? Ambas as coisas. Por quê? Né? Porque a identidade é alguma coisa que é constituída a partir da igualdade e da diferença. Né? Mas essa diferença não pode ser vista como uma barreira, é uma diferença em termos de identidade, de grupo. Né? Então, a gente convive ao mesmo tempo com o igual e com o diferente. E isso se dá através de vários traços culturais, um deles, sem dúvida, um dos mais importantes, se não o mais importante, é a língua. E ela não é simplesmente o ato de falar, né, professor? Ela tem todo um monte de elementos que ajudam culturalmente a estabelecer comunicação. Exatamente, né? A língua, ela não você disse bem, ela não é só um veículo de comunicação, né? Existe já, né, uma comprovação bastante antiga, tanto na antropologia como na linguística, de que a língua é uma forma de organização do mundo. Quando a forma como nós falamos, a estrutura da nossa língua está profundamente relacionada com a maneira como nós pensamos o mundo, concebemos o mundo, dividimos, classificamos, né? Enfim, é uma forma de organização do pensamento e da cultura. Né? Juliana, você atua como professora de italiano, já morou em vários países e hoje está fazendo doutorado focado até na migração. Enfim. Você acha que é possível a gente estabelecer algum tipo de comunicação mesmo eu não tendo domínio do idioma? O meu idioma diferente do teu? Com certeza, né? Até depois o Cher pode falar um pouquinho melhor. Mas, inclusive, as minhas experiências transitando por outros países também comprovam que nós conseguimos muitas coisas por meio de outras formas de comunicação, como a comunicação não verbal, os gestos, enfim, né? Porque se nós formos pensar a língua, ela é um sistema vazio, um sistema de signos que por si só, somente, por exemplo, a palavra casa, C-A-S-A, ela não tem um significado se nós, seres humanos, não arbitrariamente não tivermos toda essa construção em cima disso, né? Então, a língua ela é um sistema muito complexo que, através do seu funcionamento, que é a linguagem, né, a gente consegue, a gente tem aí uma série de elementos que o professor Rafael falava, né, inclusive culturais, e com certeza nós temos a linguagem palavra, e a linguagem não verbal, enfim, e tudo isso funciona no sistema de comunicação e cada um se comunica da melhor forma que pode, né? Consegue. Claro. Você, Juliana, pode nos falar um pouquinho sobre até teus estudos, como estão sendo e até você já está aprendendo o LOF? Faz uns 3 anos que eu venho trabalhando, fazendo etnografia com a comunidade senegalesa em Caxias do Sul. Eu sei algumas palavras, talvez quase até mais comida, né? Alguns alimentos que eles acabam me apresentando, que também envolve a parte cultural, né? Algumas palavras em francês e algumas palavras em árabe, inclusive. Porque os meus estudos, no caso do doutorado, cujo professor orientador é o professor Rafael, que está aqui comigo, né? Que está aqui com a gente hoje, está sendo centrado atualmente na poesia oral dos cantos religiosos murídis, que é o braço, que é a fraternidade islâmica mais difundida no Senegal atualmente. E
a qual os imigrantes que vivem aqui em Caxias do Sul, a maioria deles é praticante desse braço do islamismo chamado muridismo, né? Então, aí já envolve, eu estou imersa nessa realidade que, para os senegaleses, nós temos 3 idiomas, que são o Wolof, falado pela maioria da população, que é dessa etnia Wolof. Temos o francês, devido à colonização, que é a língua difundida na maioria das escolas, os programas de telejornais. E nós temos o árabe, que é a língua praticada durante a religião, durante as práticas religiosas, por meio de leitura do Alcorão ou de cantos e poemas escritos pelo líder religioso que faleceu no século XIX, Cheikh Ahmadou Bamba, que foi um grande poeta que trabalhou essa questão da apologia das questões religiosas, escrevendo muitos poemas que hoje são repetidos principalmente através de cantos pelos praticantes dessa religião. E a própria poesia, ela tem toda uma melodia, né? Ela tem uma musicalidade por vezes, que claro, o ideal é você saber a letra, enfim, mas também não impede de ativar as emoções, né? Com certeza. Por exemplo, esse líder religioso que escreveu esses poemas, ele tem um livro, inclusive foi o Cher que me explicou, que todas as palavras, todas as letras da frase, toda a terminação, os versos, a terminação dos versos termina com a mesma sílaba. Então, imagina escrever todo um livro com essa musicalidade, com essa forma. E ainda por cima, falando em musicalidade, né, os poemas são musicados, são entoados em forma de música, e daí já a poesia também ela se acentua e fica uma coisa muito bonita de se presenciar, né? E é bem interessante estar imerso nessa realidade, assim. Cher, quero saber de ti quais foram as dificuldades e as facilidades que você enfrentou, principalmente focando no idioma, quando tu chegou aqui no Brasil. As dificuldades que eu enfrentei, primeiro é a língua, né? Porque a gente chega aqui sem saber nada da língua portuguesa. Então a gente vivia falando a língua universal, que eu chamo de língua universal, né? Que é esses sinais, né? Que mesmo não sabendo a língua, tu pode fazer as línguas sinais, daí as pessoas vão te entender algumas coisas, né? Como eu não sabia nada de português também, quando eu cheguei aqui, foi muito difícil, né? Mas quando eu precisava falar alguma coisa, eu fazia as línguas sinais, ou eu traduzia, né, na internet, em francês para português, ou tentar, quando a pessoa me manda alguma coisa em português, ou quando eu vi uma escrita, né, na rua, eu pego, anoto num papel e traduzo no Google para saber o que diz ali. Porque eu sempre digo assim, ó, quem não entende a língua que a pessoa está falando, às vezes eu faço uma brincadeira, diz que é surdo, né? Por quê? Porque eu vou falar na minha língua, tu não vai entender nada, né? Então eu brinco, diz assim, ó, quem não entende pode chamar de surdo, né? Porque a pessoa vai entender, mas não sabe o que tá falando. Então foi muito difícil quando eu cheguei aqui, da língua. Eu falava francês, Wolof também, mas aqui no Brasil, a maioria falam português, poucos falam inglês, poucos também falam francês. A maioria que tu pergunta, tu fala francês, oui, aí depois não fala mais nada, né? Só esse oui e pronto. Só o cumprimento. E agora você está falando tranquilamente? Agora mais ou menos ainda, né? Para mim, eu acho que falta muito ainda, mas as pessoas que eu converso dizem que já estou entendendo cada vez melhor o português, né? Tem um pouco de sotaque, né? Que talvez não consigo perder o sotaque ainda, né? Mas eu acho que eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Mais ainda de falar, porque falar é mais difícil do que escrever.
Por exemplo, se eu escrevo, eu consigo escrever melhor, ou eu posso ler também, eu consigo entender melhor do que falar, porque falar é mais complicado ainda. Às vezes tu fala alguma coisa em português, eu tenho que pensar o que é essa palavra que tu falou na minha língua, né? Para poder te responder. Então, esse dia eu estava brincando, quando eu estava fazendo a autoescola, daí eu falei para ela assim, ó, eu tenho dificuldade, eu acho que talvez não vou me dar bem na hora de fazer a prova teórica, porque às vezes tem umas palavras que eu não entendo, né? Daí eu digo para ela, eu vou pegar essa palavra até entrar na minha cabeça, até analisar essa palavra, aí depois de produzir. Isso leva um tempo. Mas, graças a Deus, eu nem foi difícil também. Eu peguei melhor nota também. Poxa. E agora também, né, Cher, constituiu família aqui, até a gente convidou a esposa do Cher, que é a jornalista Camila Zatti, que não pôde comparecer aqui, mas porque a Nenezinha foi para um exame. Mas eu quero te perguntar, como vocês estão trabalhando, já pensando essa educação da bebê de vocês, já ensinando os 2 idiomas? Sim. Qual que é o caminho que vocês enxergam e que pretendem desenvolver? Sim, a minha ideia, assim, que eu já estou ensinando para ela, mesmo que ela já tenha uns 2, 3 meses, nem 3 meses ainda, eu sempre fico falando com ela, né? Parece que estou falando como um adulto, fico falando com ela na minha língua, em Wolof. Às vezes eu falo com ela umas coisas em árabe, às vezes falo com ela umas coisas em francês, às vezes português. Daí até a Camila disse assim, ó, tu vai deixar confusa a cabeça dela. Né? Mas minha ideia é ensinar ela em todas as línguas que eu sei, até se puder estudar mais ainda a língua, a italiano também, porque aqui nós estamos num país, mas nessa região do sul, tem muitos descendentes italianos também, porque eu acho que nós todos teríamos que conhecer qualquer outras línguas que a gente pode conhecer. Então, como aqui tem muitos descendentes italianos, então eu estou tentando explicar para ela, ensinar o Wolof. Quando ela for para lá, Senegal, ela vai se dar bem, então ela não vai ter dificuldade. Quando ela for para a França, talvez não vai ter dificuldade de falar francês, entendeu? Mas mesmo assim também italiana, como a minha esposa é descendente italiana também, ela poderia talvez ensinar ela algumas coisas em italiano. Claro. E agora, bem lembrado pelo Cher, a gente também está tentando preservar alguns dialetos, algumas línguas da nossa região. E a gente tem um exemplo de um programa que está sendo lançado pela Universidade de Caxias do Sul, em parceria com o governo do estado, que é Juntos na Diversidade. A ideia é essa preservação e a estimulação dos dialetos, o talhão, caigangue, a polonês, e tem mais um que eu não me lembro agora, mas que o Anthony Tessari, que é o coordenador do Instituto Memória Cultural lá da UX, vai nos falar. E eu chamo agora o VT com as palavras do Anthony para a gente conhecer melhor esse programa e como a comunidade pode participar dele. Vamos conferir. O programa Juntos na Diversidade é um programa de incentivo à preservação da diversidade linguística e cultural. Ele surgiu dentro da SEDAC, a Secretaria de Estado da Cultura, no Rio Grande do Sul, e a Universidade de Caxias do Sul, por meio do Instituto Memória Histórica e Cultural, foi convidada a fazer a gestão desse programa. É importante também destacar que esse programa ele tem o incentivo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Esse programa ele é endereçado especialmente para o público jovem e para crianças, para que desenvolvam atividades de preservação da língua ou de preservação da cultura da comunidade. Ele tem foco em especial em línguas ou dialetos da imigração e a língua nativa, então em especial o italiano, o alemão, o polonês e também a língua nativa, o caigangue. Então a comunidade participa da seguinte forma: professores de escolas, em especial do ensino fundamental, líderes da comunidade, enfim, que desenvolvam já ações culturais nesses locais, podem inscrever grupos então
especialmente de crianças e de jovens, para participar com ações de teatro, de música, canto coral, de histórias da comunidade, histórias de família. Então há uma diversidade bem ampla na forma de participação. Para participar então do programa Juntos na Diversidade, existe uma ficha de inscrição no site do IMHC, o Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade. O endereço www.ux.br/site/IMHC. Lá se encontra também, além da ficha de inscrição, né, para se inscrever no programa, também se encontra o regulamento desse programa. A pessoa pode baixar, enfim, conferir o regulamento. Qualquer pessoa pode participar, entidades, em especial entidades, né, que têm um CNPJ, podem fazer a inscrição, tendo o aval também da prefeitura. Né? Telefone de contato 54 3218 2167. Após conhecer o programa Juntos na Diversidade, eu pergunto para o professor Rafael Santos se esse tipo de ação, esse tipo de programa ajuda a evitar que nossas línguas desapareçam. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Aliás, a ideia de se trabalhar, né, a língua através de outras expressões culturais também, né, eu acho que fortalece, dá substância para esse tipo de projeto, né, de programa. E sem dúvida nenhuma, né, isso reflete também, claro, né, você tem um movimento em nível de Estado, né, e também no nível federal, né, através do Ministério da Cultura, né, embora ele não esteja ligado diretamente ao Juntos na Diversidade, mas já existe um movimento há algum tempo, eu acho até um pouco tímido, que é também o livro da diversidade linguística, né, no Brasil. E, sem dúvida nenhuma, isso é importante mesmo porque nós temos, né, comentávamos antes, né, nós temos, principalmente no âmbito dos povos indígenas brasileiros, nós temos aí muitos grupos ameaçados de suas línguas, né, desaparecerem devido à diminuição do número de falantes. Né? Até, professor Rafael, interessante que eu consultei o Museu do Índio e a previsão, assim, que hoje existe no Brasil de 150 a 200 línguas indígenas e eles estão estimando que 30% pode estar extintas até 2030. É aproximadamente isso, né? Não tenho os números exatos, né? E isso se deve a vários fatores. Né? Eu acho que o fator mais trágico e drástico é o desaparecimento da própria população. Mas aí eu reputo que o desaparecimento da população é muito mais grave do que o desaparecimento da língua. Né? E aí já entramos num outro âmbito, que é um outro debate, uma outra questão. Né? Agora, passa, por exemplo, entre outras coisas, por uma maior seriedade, né, inclusive dos poderes públicos municipais como um todo, né, pelo Brasil afora, na questão das escolas indígenas, principalmente no ensino fundamental. Né? As escolas indígenas que são nos territórios indígenas, né, que ainda são, enfim, é uma ideia ainda pouco compreendida por muita gente, né? E onde, enfim, eu acho que está aí uma das chaves, né, para que essas línguas não desapareçam. E como o senhor comentou comigo antes, não é só o falar simplesmente, né? Há toda uma estruturação de comportamento que tem que acompanhar esse aprendizado e tem que ter pessoas instruídas, né, professor Rafael? Exatamente, né? Por exemplo, no caso das escolas indígenas, o professor ele deve ser bilíngue, né? Nós tivemos casos aí, inclusive, em outros lugares do Rio Grande do Sul, né? Aconteceu com comunidade em Biá-Guarani, onde uma secretaria mandou para a escola dentro do território indígena uma professora que não falava em Biá-Guarani. A culpa não é da professora, né? Da mantenedora. Enfim, é tentar compreender que isso não contribui em nada, né, do ponto de vista da língua e, claro, não é só a língua, é a história, é a cultura. É o patrimônio, né? Quando o Cher diz assim, eu preciso pensar em Wolof para poder responder, ele está dizendo
muito mais do que simplesmente uma questão linguística. Como eu dizia no começo, é a questão de como a língua organiza o mundo, né? Então, assim, nós precisamos pensar na nossa língua para poder responder, né? Ou talvez daí a insistência dos professores de língua estrangeira, por exemplo, em que a gente pense na língua que está aprendendo para poder, né, falá-la cada vez melhor, né? Quando começa a sonhar, diz que começa. Quando começa a sonhar, no meu caso, quando eu comecei a sonhar em inglês, eu vi que eu estava começando a aprender. Ainda não está muito bom. Tá certo. A gente também, Juliana, tem o Talian, né, que agora é uma referência cultural, é bem conhecido aqui na nossa região. Ou seja, a ideia é também preservar e partilhar e dar continuidade para aquilo que já vem de imigrantes mais antigos. Essa é uma alternativa viável aqui, porque ainda as pessoas até falam Talian. Pois é, o italiano é uma língua que ainda persiste, principalmente no interior, né, de Caxias do Sul. Eu acho que a língua, sendo um sistema vivo, pode acontecer de daqui, sei lá, 100 anos, 50 anos, o italiano não existe mais. Mas é importante que ele tenha esse patrimônio preservado, registros gravados, enfim, descrição dessa língua, porque a língua, como o professor falava, ela não é uma questão pura e simples da palavra vazia. Ela tem, e como tu falaste também, a questão do patrimônio. A partir do momento que eu falo o nome de um alimento, eu já puxo que aquela cultura tem em seus hábitos se alimentar de determinados alimentos, tem em seus hábitos, de repente, cultivar tal tipo de música, né? Então, eu acho que, de repente, assim, às vezes as pessoas pensam, não sei se é algo polêmico, mas, na minha opinião, pode acontecer do italiano sumir, e como outras línguas já sumiram, enfim, né? Mas, sim, eu acho que é fundamental essa questão da preservação e que se tenham lugares específicos para visitação, para difusão desse tipo de material e pesquisa histórica e pesquisas de alunos e das escolas, do ensino, de graduação também, para que se tenha esse livre acesso. Porque a língua ela vai se transformando e quem sabe daqui 50 anos não se tenha mais a necessidade de falar, mas que seja algo bonito que tenha sido guardado e preservado. Que é o patrimônio oral, né, imaterial que a gente fala. Juliana, tem casos em que o italiano está presente nas escolas aqui da região, principalmente pela imigração. Mas conversei, por exemplo, com o diretor Alex Lopes, que é da Escola Jardim Eldorado, e o Alex me informou que em 2014 chegaram muitas famílias lá no bairro Jardim Eldorado de haitianos. E na escola dele começaram a chegar, então, crianças matriculadas que falavam crioulo. E também francês. E aí eles começaram a sentir dificuldades no início, porque até se acostumar, como fazer, criar dinâmicas que pudessem trabalhar o ensino. E eles, então, contaram, claro, com a professora de inglês, que começou a buscar recursos, jeitos e até programas de informática, enfim, que pudesse auxiliar. No início foi difícil, mas depois começou a avançar. E, inclusive, diz que a criança, muito tranquila, usava, como o Cher comentou, os gestos para se articular junto com os colegas. E ela é muito dinâmica, a criança ela é espontânea, sim, ela vai conversando, né? E agora, por exemplo, era 2014, esse ano as crianças que já começaram a aprender, já falam um pouquinho do português, agora estão passando para outros, né? E essa partilha está acontecendo na própria escola. E teve um outro recurso que eles chamaram, que é o migrante para ir lá contar sobre sua cultura. Então, eles convidaram as famílias de haitianos para junto com os outros pais, para partilharem o que eles têm lá, essa troca de cultura pela comida ou pela arte, que é muito mais fácil assim. E eles estão hoje bem contentes porque está tendo esse avanço no aprendizado, nessa interação cultural. Cher, essa interação tu já está conseguindo estabelecer aqui em Caxias do Sul? Sim, eu vi que cada vez está melhorando, né? Está melhorando cada vez. Como tu falou dos haitianos ali também, uma vez eu ouvi um vídeo, não sei onde que era, um menino que não sabia, né, quase nada em português também, mas ele começou,
estudar, começou a aprender o português, jogando futebol também com os outros meninos, né? Daí, assim que ele conseguiu aprender a língua. Porque é fácil, mas é difícil. Posso dizer, dependendo também da pessoa, né? A facilidade. Eu me lembro no meu país, quando a gente estudava nas escolas, para não falar, para efetivar a pessoa tentar fazer o máximo de entender outra língua. Por exemplo, nas escolas lá francesas, a gente fala dentro da escola francesa, mas também falamos Wolof. Então, nós mesmos, os alunos mesmo, criaram uma brincadeira. Nada a ver com os professores, tá? Os alunos mesmo criaram assim, ó. Então, quem fala dentro da sala de aula, quem fala a língua Wolof, que é a nossa língua que a gente já sabe, então, ou outro, qualquer língua dentro, tu vai carregar. A gente botou um corrente bem pesado, pode ser até de um corrente junto com de osso, sabe? Um osso de um bicho morto, por exemplo, tu pega lá e bota um fio dentro nos dois lugares e bota um corrente. Foi bem pesado. Daí se tu falar o Wolof dentro da sala de aula, tu vai carregar. Ai, meu Deus. Então, aí tu vai carregar até outro falar Wolof. Então, por exemplo, a Juliana falou, daí eu vou lembrar que a Juliana falou, então pega. Daí pega. Passa adiante. Então, isso. Daí a pessoa que não quer carregar isso vai fazer o possível, né? Vai se cuidar para não falar nada que não é francês. Mas o tom era de brincadeira, assim, sim, né? mas funcionava bem, melhorava bem a pessoa, porque a pessoa vai tentar sempre, mesmo não consegue falar, a pessoa vai tentar fazer o possível para não falar o Wolof. Olha só. Isso é nessa perspectiva, então, né, de integração e de... Vocês têm agora uma atividade, sexta-feira, tu quer nos informar sobre ela? Sim, a exposição que, como a gente estava falando, a exposição é da Márcia, né, Márcia Marchetto. Então, a exposição já começou mês passado, né, dia 31, que começou a inauguração. Então, foram muita gente lá conhecer as fotos que ela fez. Os senegaleses também, fizemos uma comida senegalesa para os brasileiros provarem, aprovado, né? Então, esse dia 29, agora os italianos, né, descendentes italianos, vão lá e vão receber os senegaleses. Então, é como se fosse eles vão retribuir, né? Eles vão fazer uma comida lá, acho que é espaguete, essas coisas italianas, né? Então, para a gente ir lá. O que vocês ofereceram? Lá? Nós fizemos comida senegalesa. O prato, o nome, assim, para conhecer? É chebuiapa, aquele dia era chebuiapa. E o que consistia? Tinha arroz, carne, legumes, cebola, temperos, mas bem pimentado também. Né? E o bolinho? Né? Tinha um bolinho também que a gente chama de beignet. E essa atividade é no museu? Museu de Caxias do Sul. Fica na Visconde, né? Isso. Sexta-feira agora? Sexta-feira é agora, 19h30. 19h30. Então as pessoas estão convidadas. A língua, as pessoas, como eu tinha falado agora, que eu esqueci, que agora tem muita gente mesmo aqui em Caxias que querem aprender o Wolof também. Porque estão pensando, por exemplo, a Juliana um dia pensa de ir para o Senegal, né? Conhecer. Aí se chegar lá vai facilitar mais, né, a vida. Inclusive tem um grupo se articulando, né, para criar um grupo de estudos em Wolof. Isso. Em que deve estar começando nos próximos, no próximo mês ou daqui 2 meses, em que os meninos vão passar para a comunidade caxiense essa iniciativa de ensinar o Wolof, né? Porque eu acho, até pegando o gancho que tu falavas antes das escolas, é uma tendência que nós precisamos prestar muita atenção do ensino da língua, tanto para as crianças quanto para os adultos imigrantes. Porque é inevitável, né? E a gente poder passar o conhecimento da língua portuguesa vai facilitar muito a socialização, a questão do emprego. A língua, no caso, ela é o primeiro colocado na hora de uma entrevista de emprego para que eles tenham essa inserção.
A minha experiência, por exemplo, na Itália, quando eu morei lá 4 anos, toda escola pública, no mínimo em uma escola pública do município, tem o ensino de língua italiana para estrangeiros gratuitamente. Paga uma taxinha só de adesão e depois o ano inteiro fica frequentando língua e cultura. Então, para que, claro, a Itália é um país que, sei lá, 20, 30 anos desse novo processo migratório de pessoas de todos os continentes, mas nós aqui estamos começando a vivenciar esse processo, 5 anos para cá em Caxias do Sul, e que é uma tendência que a gente precisa se adaptar. Eu sei que o pessoal da Secretaria Municipal de Educação também já tem algumas iniciativas, algumas profs também pela necessidade que tiveram, né? Eu andei conversando de que elas estão tendo essa iniciativa pessoal também, né? De auxiliar essas crianças. Até porque essas crianças depois elas vão acabar sendo tradutoras e ensinando seus próprios familiares também a questão da língua portuguesa. Isso é muito importante. Vai numa corrente, né? Uhum. Aproveito o gancho da Juliana para lembrar que até a Câmara de Vereadores, em 2014 editou o Guia do Imigrante. E esse material está disponível também no site da Câmara, www.camaracaxias.rs.gov.br. É bem interessante. Eu conversei com a coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante, a irmã Maria do Carmo, e ela me comentou que hoje, atualmente, em Caxias, é uma estimativa. Existem 3 mil migrantes vindo de outros países, morando aqui, e de várias nacionalidades. E ela também me disse que o idioma é uma das primeiras barreiras, ao mesmo tempo que depois acaba sendo motivo de integração, é uma das primeiras barreiras para quem vem sem ter o domínio do idioma do português. E essas barreiras, ela disse, essa barreira fica evidenciado na saúde, quando a pessoa, por exemplo, não sabe dizer o que tem e nem para poder ter o atendimento. E além disso, claro, na saúde, depois fica uma solidão, porque não tem como conversar, enfim. Essa articulação, então, de troca com o LOF, agora a gente podendo aprender e também um pouquinho a gente podendo ensinar o português, é salutar e nos enriquece. Eu gostaria aqui de encerrar o Roda de Saberes de hoje, agradecer muito a presença do professor Rafael dos Santos, antropólogo, professor lá do mestrado e doutorado em letras da UX. Agradeço sua presença, professor Rafael. Eu que agradeço. Também a da Juliana Roça, que é doutoranda lá da UX, é professora da Faculdade Murialdo. Obrigada. E jornalista. E Cher, quero muito também agradecer você por trazer o seu testemunho. Obrigado, né? Eu que agradeço. E se sinta muito acolhido aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Concluímos hoje o Roda de Saberes. Agradeço a sua participação e continue conosco.